fácil, já curta, compartilhe, ajude a nossa ferramenta a crescer, tá? O livro de Jeremias contém a biografia do profeta Jeremias, conhecido por muitos como o profeta chorão. Em parte está correto, mas devemos entender que ele era chorão porque tinha empatia pelo povo. Ele não chorava por ele, mas chorava pelo povo. Ele teve dó do povo. O período do livro do profeta que foi escrito, o livro do profeta Jeremias, foi os dias obscuros do reino de Judá, a partir do 13º ano de Josias, e diga-se de passagem, o último dos reis bons. Qual o tema principal do livro de Jeremias? A reincidência, a escravidão e a restauração dos judeus. O livro ele começa falando da vida de Jeremias, né? Vem falar da sua família, vem falar do seu nascimento, vem falar do seu chamado na juventude, vem falar do poder divino, vem falar da comissão que ele receberia e a sua perseguição, como ele foi um homem perseguido. A sinopse do livro vem falar da chamada do profeta no capítulo 1, repreensões, advertências e promessas aos judeus do capítulo 2 ao 20, denúncia de governantes e também de falsos pastores e falsos profetas, capítulo 21 ao 23, vem falar das predições de juízo divino, a destruição de Jerusalém e os 70 anos de cativeiro, capítulo 25 ao 29. Aí o livro já vem falar das promessas de restauração dos judeus, do capítulo 30 ao 33. Vem falar das profecias ocasionadas pelos pecados de Zedequias e Joaquim, no capítulo 34 ao 39. A condição miserável dos que ficaram em Judá e as profecias contra eles, no capítulo 40 ao 44. O consolo a Baruque, no capítulo 45, e a profecia acerca das nações hostis, né? No capítulo 46 ao 51. O chamado com lágrimas ao arrependimento. Vem tratar da depravação do corpo, do coração humano. Vem falar do barro e o olheiro, no capítulo 18. Vem falar dos falsos profetas. Explica como encontrar Deus, capítulo 29 ao 13. Vem falar da nova aliança. E trata de um tema muito importante, que foi a mutilação da palavra de Deus, no capítulo 36, do 21 ao 24. Vem falar como Jeremias foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, ele foi rejeitado pela própria família, ele foi rejeitado pelos sacerdotes e os profetas daquele tempo. E Jeremias foi rejeitado por seus amigos, por todo o povo e pelo rei. Tá vendo, pessoal? Aí tem pessoas que querem falar o profeta chorão. Vai você passar pelo que esse homem passou. O livro de Jeremias ele vem tratar basicamente sobre um chamado para a mudança e o arrependimento, né? Primeiro Deus, né, chama o povo, né, e exige uma mudança, né, para que gere um arrependimento. O profeta Jeremias, amigos, irmãos do canal Jesus no Único Caminho, ele recebeu uma tarefa bastante árdua de Deus. Mais do que qualquer outro líder do Antigo Testamento. Ele foi chamado para liderar um povo com um coração endurecido, e o Senhor o informou antes que o povo não iria segui-lo. Como está lá em Jeremias capítulo 7, né? Do versículo 27 ao 28. O nascimento de Jeremias ocorreu nos últimos dias do reinado do rei Josias, um dos últimos reis bons que Judá teve.
O surgimento do profeta se deu em dias de declínio moral, político e religioso do povo de Judá, o que culminou no exílio da Babilônia. Quando Deus chamou Jeremias, ele ainda era jovem. Ele foi preparado de imediato para que servisse como profeta para as nações, para aquele povo e para todos nós. Porque muitos ensinamentos do livro de Jeremias, ele serve hoje para mim e para você. Dá um glória a Deus por isso, meu irmão. Jeremias era de uma família de sacerdotes. E ele foi chamado para ser profeta, meus amigos, num tempo muito infeliz. Deus ordenou a Jeremias que entregasse uma mensagem dura ao povo, muito mais do que crítica. Ele deveria chamar o povo para a mudança e para o arrependimento, a fim de que as pessoas pudessem reaver o modelo que aos poucos foram perdendo e reconquistar valores que para Deus são fundamentais e a sua herança que foi prometida a Abraão, né? Foi prometida àquele povo. Naquele período, pessoal, todos os que Jeremias tentou influenciar o rejeitaram. Jeremias, ele foi um herói, um guerreiro, um verdadeiro homem de Deus. Ele guiou os hebreus ao longo de dias muito difíceis, mas ele nunca perdeu a visão que ganhou de Deus. Isso é uma mensagem para mim e para você também, irmãos. Nunca perca a visão que Deus te deu. Se Deus te deu, vá em frente. Apesar das dificuldades, Deus vai te dar o livramento, Deus vai mandar o sustento, Deus vai te honrar. Jeremias, ele se apegou à sua tarefa durante longos anos de rejeição e perseguição. Ele permaneceu com fé na graça de Deus, porque, meu irmão, tem que ser forte para suportar o que esse homem suportou. Ainda podemos dizer de Jeremias que ele é conhecido como o profeta chorão, porque derramou muitas lágrimas por causa da dureza do coração daquele povo e também da severidade do castigo que viria para eles, que Deus já tinha falado. Jeremias estava pronto para aquele combate. Ele abraçou com perseverança as convicções que tinha da vida, mas nunca perdeu a compaixão pelos outros. Ele não se tornou frio ou insensível porque era um profeta de Deus. Apesar da dureza do coração dos seus ouvintes, Jeremias continuou investindo nesta causa, mesmo quando o povo passou a considerá-lo intrometido e traidor. Homens judeus, nobres, reis, todos tentaram assassiná-lo, visto que Deus preveniu o profeta Jeremias desde o início de que as massas o rejeitariam. Ele continuou a expor a todos o que era correto aos olhos de quem? De Deus. Irmãos, é o que eu sempre comento nas minhas pregações. Muitas das vezes a gente quer agradar o nosso amigo e muitas das vezes nessa nós desagradamos a Deus. O nosso foco, como era o foco de Jeremias, é fazer o que Deus determina que nós façamos, que é a sua vontade, não a nossa. Então, irmão, entre ficar bem com seu amigo e ficar mal com Deus, sempre fique bem com Deus. Como é que eu faço isso? Sempre pensa no que você está fazendo, se agrada a Deus. Se agrada a Deus, o caminho é esse. Tem um papel importante no livro de Jeremias, que é o papel de Deus. Jeremias, ele aprendeu desde criança a confiar em Deus e em sua graça. No primeiro capítulo, Deus lhe fala que quando ele ainda estava sendo formado no corpo da mãe dele, o Senhor já havia o escolhido para ser profeta para as nações, para derrubar, chorar e reconstruir.
Muitas vezes, durante a sua carreira de profeta, Jeremias pensou em desistir, mas Deus o fazia recordar-se da visão e o fortalecia novamente. Esse chamado divino tornou-se a razão pela qual Jeremias permaneceu fiel à sua tarefa. Em outro momento, o profeta comparou a palavra de Deus com um fogo interior que o consumiria se ele não continuasse falando. Jeremias é um exemplo para mim e para você. Hoje nós vivemos momentos difíceis e a obra de Deus, ela não é física, mas ela é espiritual. Vou te dar um exemplo. Quando você vê algo físico na obra de Deus, ele já foi gerado espiritualmente. O mesmo Deus que guiou Jeremias nas convicções de obra, nas convicções espirituais, que ensinou ele a confiar, é o mesmo Deus, irmãos, hoje, que ensina eu e você a confiar. O que me chama a atenção no profeta Jeremias é a compaixão que ele teve pelo povo. Então, pessoal, esse aqui foi um pequeno resumo do livro de Jeremias. A gente vai estar fazendo uma continuação desse resumo, né, do livro de Jeremias, porque temos a Lamentação, que é uma continuação desse livro. Fique na paz do Senhor Jesus, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajude a nossa ferramenta a crescer. Nós precisamos da sua ajuda. Deus venha te abençoar em nome de Jesus.